Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está no meu primeiro podcastzinho do MVCast. Trouxe um tema que é muito interessante aí para a maioria das mulheres, que é bioestética e exercício físico, tá? Então a gente vai trabalhar muito isso com a doutora Natália, que a gente vai falar sobre todos esses procedimentos estéticos de aplicação, de enzima, de parte facial. É bem interessante. Então fica com a gente, curte, comenta, compartilha e já se inscreve lá no YouTube para ficar tudo certinho, beleza? Vamos falar sobre como você começou se aventurando nas estéticas e aplicações e agulhas e derivados. Quando eu comecei, na verdade, assim, na escola, eu não sabia o que era biomedicina. Muita gente ainda me pergunta, o que é biomedicina? O que você faz? E é uma resposta bem interessante, porque na época da escola, eu conheci a biomedicina através de uma feira de saúde, uma feira de profissões. E eu falei, meu Jesus amado, o que é isso, né? Que aí já levaram a gente para a parte de anatomia, levaram a gente para a parte de laboratório, e na parte de anatomia eu falei, meu, o que é isso? Deus me livre, nunca, porque tinha medo de Cadáverzinho caído no chão. E aí, quando passou na parte de laboratório, eu vi o microscópio, eu falei, gente, é isso. Eu falei, não, vou ser cientista. Eu falei, agora. Eu falei, vou ser cientista. E aí eu comecei com a parte de biomedicina. Eu entrei, entrei. E aí foi, primeiro ano... Você veio de Santos, né? E você fez faculdade lá também. Fiz faculdade em Santos. E aí, depois da pós, que foi aqui em São Paulo, eu acabei me mudando para São Paulo, né? E aí, no primeiro ano, tudo bem, né? Biomedicina, aquelas matérias introdutórias. Não era muito legal, não era muito minha praia, mas eu falei, primeiro ano todo mundo fala que é chato. Aí, segundo ano, eu falei, Jesus amado, eu preciso começar no estágio. E aí eu fui até que eu consegui um estágio em laboratório. E aí, Aqueles estágios bem difíceis de conseguir e bem... sim, foi indicação da indicação, e aí eu consegui em laboratório mesmo, em análises clínicas, né? E aí todo mundo ficava me julgando. É sempre assim. É ver o bate-papo da galera. Exato. E até em casa mesmo, meus pais, eu falava, meu Deus. Mas aí foi bom, porque aí foi um divisor de águas pra mim, porque eu consegui ver uma parte de um lado diferente, né? A parte da medicina de análises clínicas. E eu gostei muito. Porém, eu sou uma pessoa muito falante, né? Então, assim, a parte de laboratório é muito monótona. A gente fica lá atrás de microscópio o tempo inteiro, a qual você fica isolada no mundo, né? A gente fica nos bastidores mesmo. E isso né? Eu não gostava muito porque a melhor parte pra mim, além de ler a lâmina e tudo mais, era tipo, terminei de ler a lâmina e eu saía pra conversar com alguém do setor. Então, tipo assim, gente, não dá. Era uma dispersada, assim. Eu não consigo ficar focada o tempo inteiro sozinha comigo. Eu falei, não, preciso trabalhar com alguma coisa que eu consiga me, né, comunicar. Se manter. Isso. E aí foi quando eu comecei estágio com dermato no último ano. E eu falei, Jesus amado, o que eu tô fazendo na estética? Porque desde o começo eu ficava com aquela pré-julgamento. Tipo, mas eu vou estudar pra fazer estética? Todo mundo tem ainda esse. Eu não vou julgar, porque no começo eu era assim. Eu nunca imaginei que um dia eu ia usar agulha, porque eu tinha medo de sangue. Desde E é uma parada sempre. que vem crescendo muito, né? Tipo, o biomed voltado pra estética e tal, e todos os setores estéticos possíveis, né? A pandemia, até por conta do período que a gente fez muito home office, muita reunião online, a pessoa se olha mais, a pessoa consegue se ver, e aí com certeza a gente é muito perfeccionista, acaba olhando um defeitinho, entre aspas, né, e outro. E aí, nossa, a demanda cresceu demais, assim, principalmente corporal e facial. Facial exatamente por conta do home office, né? Eu imaginei que é bem interessante porque o pessoal tem usado muito, tipo, Botox, né? Que é o ácido... Não, calma. Calma, vamos lá. Tem uma dificuldade lá. Botox a gente utiliza principalmente para as linhas que formam com a musculatura, porque o Botox ele vai agir relaxando a musculatura. Então, linhas que a gente forma na testa por conta da expressão, que é, né? O nosso músculo é muito próximo da pele, então qualquer contração, a pele vinca. Então, o Botox ele vem com esse intuito de dar uma relaxada na musculatura, não formando a linha. Consequentemente, vai tratar essa pele, né? E o preenchimento, como o nome já diz, ele vai preencher espaço, porque o ácido hialurônico ele atrai água. Então, ele consegue dar uma volumização e um contorno, um desenho. Então, ele vem para preencher, tá? E esse inchaço que você fala de retenção água local, isso é uma causa do medicamento ou, tipo...
forma que ele trabalha, a farmacologia, né, ele é higroscópico, que a gente fala, Uhum. que é o que ele atrai água, né? O produto ácido hialurônico, ele tem atração por água, afinidade, né? Então, ele atrai a água nessa região. Então, assim, se a gente for pensar já em durabilidade, uma pessoa que tem uma vida, uns hábitos mais saudáveis, bebe mais água, cuida da pele, usa um protetor, tem Sim. muita hidratação da pele, aquela água que foi atraída pelo produto acaba durando um pouco mais. Pessoa que fuma, uma pessoa que torra no sol. Por isso que muitas vezes fala, nossa, mas eu fiz um preenchimento e não durou nada. Mas calma lá, o que você fez? Como você Tá. cuidou da sua pele? Aí isso, tipo, no exercício, então, seria a mesma coisa pelo estresse local, então, da face. Se a gente for pensar, principalmente em Botox, né, que é um tema muito assim, polêmico. Ai, mas eu faço musculação, vou fazer Botox, não vai durar nada. Não é que não dura nada. O que assim acontece? A gente vai fazer Botox, ele vai relaxar aquela musculatura. Só que o nosso organismo foi feito para contrair. Então, vai passando o tempo, o músculo, ele vai criando novas formas de contração. E quem faz exercício ou faz alguma forma de estímulo, né, no músculo, porque você está fazendo as caretas, fazendo musculação e tudo mais, isso acaba fazendo com que o músculo, é como se fosse um start, né? Tipo, preciso voltar a contrair. E aí ele volta a contrair com mais facilidade, entre aspas, de uma pessoa. Isso também influencia não só no exercício, mas tem a força muscular e o padrão muscular daquela pessoa. Então, se a pessoa é hipercinética, que a gente fala, que a pessoa que é muito expressiva, tem muita força muscular, acaba durando um pouquinho menos, vamos Menos. dizer assim, por conta dessa E, característica do tipo, músculo. teoricamente duraria quanto tempo, assim, uma aplicação? Tá, muita gente fala aí 6 meses, gente, não, assim, em bula, 3, 4 meses, tá? 5 meses, se a pessoa for realmente, que nem eu falei, se ela não for muito hipercinética, a tendência é durar um pouquinho mais, porque o músculo já não tem uma força muito grande, então ele vai acabar durando um pouquinho mais. Agora, tem gente que tem uma hipercinética, Só falar pro pessoal, hipercinética é quando você tem um aumento do estresse muscular naquela região, né? Então, quanto mais expressivo você ficar, mais hipercinético você tá. E o hipocinético é quando você faz a aplicação, né? E aí, automaticamente, você fica hipocinético, que diminui essa expressão. E aí, é o que ela falou. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais hipercinético vocês estão. Então, aí ela tá falando, 6 meses é um padrãozinho que a galera colocou, mas não é via de regra, né? E aí a gente sabe que na musculação, se você não fez, ou até mesmo em qualquer tipo de treino, não tem uma expressão, né? Por exemplo, as corridas dificilmente você tem uma expressão facial exacerbada, né? Então você consegue tipo fazer um treino, ok. Quando você vai para treino de força, resistência, você tem essa hipercinética facial ou qualquer outra região do seu corpo. Então é normal que você tenha um declínio maior do procedimento que você fez. E aí esses procedimentos duram mais ou menos quanto tempo? Tipo, na bula 3 a 4, mas e aí pós-aplicação dura quanto tempo, assim? Até ia falar, uns 3 meses, tá? Mas assim, muito o que acontece? O pico do Botox é 15 dias. Então a gente faz a aplicação 15 dias, tá perfeito, tá maravilhoso. Todo mundo volta para reavaliação, a gente tira foto. Só que ele tem um declínio, ele tem um pico máximo com 15 dias e depois ele vai decaindo, né? Assim como qualquer outro fármaco. E aí, o que acontece? Não é que ele vai acabando, né, no primeiro, segundo mês. Ele vai se acomodando, vamos dizer assim, e ele vai voltando essa contração. Então, não é que você vai ficar congelado 3 meses. Vai tendo declínio. Então, às vezes os pacientes voltam com 1 mês, 2 meses. Eu podia até receber uma mensagem de um paciente meu falando assim, eu tô viciado em Botox, eu preciso por mais. Eu falei, calma, não deu nem 2 meses. Porque se a gente faz também constantemente, assim, menos de um intervalo de 3 meses, pode dar o efeito vacina, que é quando o nosso organismo cria anticorpo e aí o Botox não funciona mais nesse aspecto de... Ele não gera um congelamento facial, por exemplo. Depende. Isso é muito... o músculo, na verdade, o Botox é dose dependente. Então, assim, depende da dose que você aplica em determinado músculo. Se a gente coloca uma quantidade elevada, é que nem as pessoas chegam lá e falam, eu não quero ficar paralisada, eu tenho medo de fazer Botox. Na verdade, gente, a gente tem que fazer muito personalizado. Não adianta usar uma quantidade que eu usei em tal pessoa em você. Tem que ser direcionado para sua força muscular. Então, se você tem gente que chega pra mim e fala, Nath, eu quero congelar, não quero fazer nada na minha cara. Meu Deus. E tem gente que fala, É uma não, escolha também, uma né? escolha. Mas você Tem, recomenda que, tipo, varia. porque assim, é muito mais bonito quando a pessoa. Tem pessoas que fazem botox, é porque é um tabu ainda, né? O botox, tipo, eu só vou fazer botox quando eu tiver 40, 50 anos.
E tem muita gente que faz botox, o marido nem descobre, ou a amiga fala, nossa, tá mais bonita, o que você fez? Porque é isso que a gente busca. A gente busca ressaltar a beleza, a gente não quer congelar, mudar o rosto, a não ser que a pessoa realmente queira, e mesmo assim eu sempre tento conversar e entender, E explicar. nesse declínio, assim, que você vê, por exemplo, a pessoa aplicou e treinou, e aí você vê que ela volta num padrão diferente, ou ela, tipo, ela espera, ela vem, mas eu achei que ia demorar muito mais, ou, por exemplo, eu queria fazer de novo e manter, ou, tipo, preencher mais. Como é que o pessoal vem para falar com assim, você, né? Você ia falar isso. O que acontece? Quanto mais a gente faz um tratamento contínuo, por exemplo, eu sempre entendo a força muscular e a forma que ela atua, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita força muscular é diferente. Assim, geralmente a gente indica, tem gente que fala, 2 vezes por ano fazer botox, 1 vez por ano. Isso depende do seu padrão muscular. Se a pessoa for muito ativa, né, hipercinética, é legal a gente fazer uma reavaliação a cada 3, 4 meses, dependendo, já fazer uma nova aplicação. Porque a gente vai educando o músculo a contrair menos. Até a falar, mas eu faço exercício, então eu não vou fazer botox. E muito pelo contrário, se a gente começa a fazer de preventivo, que hoje em dia é um ponto muito importante, Sim. botox preventivo. Se a gente começa a tratar desde antes, a tendência da sua pele chegar aos 40, 50, enfim, muito melhor. Porque é que nem o papel na nossa pele, né? A gente vai dobrando, chega uma hora que vinca. Na hora que você solta, vai ficar... Não volta. Agora, porque existem tipos de rugas. As dinâmicas, que é quando a gente faz expressão e ela forma, e quando você relaxa, ela não vinca. E a estática, que é quando você não está fazendo expressão, ela já está toda vincada. O botox preventivo, ele vem para tratar rugas dinâmicas, que é quando a gente faz a expressão, quando retorna, ainda não vinca. Por conta desse negócio do papel. O excesso disso, vamos dizer assim, o efeito prolongado, né? Eu sei que a gente tem muitas limitações na área de pesquisa, né, fazer o follow-up de pacientes a longo prazo, né? Para quem não sabe, follow-up é acompanhamento por muito mais do que aquilo que é estudado, né? Normalmente de 2, 3, 4 e até 20 anos. Isso, tipo, a longo prazo, indiferente da pessoa que treina ou destreinada, tipo, uma pessoa que trabalha em escritório, que normalmente nem tem tanta hipercinética assim facial, é recomendado ainda o uso contínuo? Existe, tipo, um delay um espaço entre o uso, tipo, ela aplicou 1 ano, ela precisa fazer um respaldo, porque eu sei que, assim, eu entendo que quanto mais excitatório você faz, mais expressão você tem. E eu acredito que mais hipocinético você fica sem o movimento, isso ao longo prazo talvez venha a trazer alguma coisa, né? Por isso que eu falei, no começo, quando a pessoa nunca fez botox, a gente começa com esse intervalo, 3, 4 meses. E a gente eu consigo, com acompanhamento mesmo no consultório, perceber que os pacientes, depois que você está fazendo regularmente, as primeiras 2 aplicações, vamos dar um exemplo, foram 3 meses. A gente consegue perceber que o intervalo daquela última sessão para a próxima acaba estendendo, porque a gente vai, como eu falei, vai educando o músculo a diminuir a contração. Então, a gente vai conseguindo diminuir, entre aspas, o padrão do músculo. Ele era hipercinético, a tendência é ele cada vez ficar mais hipocinético. Então, assim, é um tratamento. Por isso que o preventivo é muito importante. E não adianta, tem gente falar, mas é muito caro, vou fazer 1 vez por ano. Ok. Só que aí você vai ter que, a pele vai continuar vincando, porque vai passar os 4 meses, a pele vai voltar. E aí o seu músculo vai voltar a conseguir ter a força total. E essas aplicações são todas subcutâneas, né? Sim, abaixo da pele, né? Subcutânea ou intramuscular? Só muscular mesmo. Porque a gente tem que atuar no músculo mesmo. Tem estudos de botox trabalhando a parte da epiderme e tudo mais, mas aí é para outros focos, né? Não é exatamente para a ruga, vamos dizer assim. Não, tranquilo. Existe, tipo, uma linha onde você não pode trabalhar com essa pessoa para aplicação de botox e tal, ou, tipo, não, posso aplicar indiferente do tipo de paciente que for? Então, assim, tem as contraindicações que são as contraindicações gerais, né? Que são gestantes, lactantes, alguma doença autoimune, algum tipo de alergia, algum problema neurológico, uma doença neurológica. Esses tipos de pacientes a gente evita, tá? Alergias dependendo a ovo, às vezes por conta da composição do botox em si, apesar de ter alguns artigos falando que não, mas a gente sempre previne, né? É aquela bem boa. O que está acontecendo muito com a durabilidade que você estava comentando é o Covid. Gente, o Covid veio para mudar a sua vida.
realmente, assim, tudo do pós-Covid. A durabilidade do Botox acabou diminuindo, já não era muito, né? Por conta do Covid, por conta da vacina em si, não é fim ao Covid. Porque, na verdade, quando a gente pensa em adultos, me fala uma vez que você tomou vacina quando você ficou adulto. Quando a gente é criança, a gente toma muito vacina. Ah, a gente toma a última A com 15, né? A última com 15. Aí, teoricamente, muito. teria que tomar uma 7 anos depois. E não toma. Isso que, assim, é um espaço muito grande de intervalo de uma vacina para outra. E as vacinas, a gente sabe que ela acaba estimulando o organismo a ficar mais reativo a qualquer coisa, né? Então, assim, o que aconteceu? A gente faz o Botox, a tendência de durar os 3, 4 meses, às vezes dura um pouco menos, porque a pessoa tomou a vacina próximo, Sim. por conta desse sistema imunológico que tá super ativo, e achar o Botox, podia se achar outra coisa, né? Mas acha o Botox e aí ele acaba atrapalhando esse Atrapalhando mais. processo, É. E assim, pra quem não sabe, acredito, provavelmente não, ela é minha aluna e eu até postei já uma foto dela do antes e depois. Eu vou até colocar Que aqui. desespero, eu não consigo, É, não. e aquela, e aquela foto, tipo, foi um baita de um resultado, óbvio, foi um trabalho muito grande sobre o treino, sobre a alimentação, e também vem com a parte aplicação enzimática, a parte estética. E aí a gente vai falar um pouco disso, porque assim, a gente sabe que a galera acha que, tipo, aplicou, melhorou, né? Galera, não é cirurgia Aplicou, plástica. comer um McDonald's, tá É, tudo bem. não é assim que funciona. E assim, por N motivos, tá? Existem situações onde você andar de bike, né? Você sabe como anda, mas você não consegue fazer muito mais do que andar. Para você saber andar muito mais que aquilo, que é no caso do procedimento estético, você precisa aperfeiçoar o teu básico. E o teu básico é dieta e treino. Então, se você não sabe dieta e treino, não dá para ficar aplicando. E aí, assim, a galera que vai no teu consultório, por exemplo, a galera vai, tipo, fala assim, ah, eu quero aplicar, tipo, coloca 10 ampolas aí, mas o que você faz da vida? A pessoa fala, tipo, eu não faço nada. O que você normalmente fala? Calma. Antes de começar né, a consulta, eu sempre peço para fazer uma anamnese. E na anamnese a gente sempre questiona qual o seu, o que você trabalha, o que você atua, como é o seu dia a dia. E eu sempre questiono, o que você faz da vida? Ah, eu fico o dia inteiro sentada no escritório. Tá, calma, você faz exercício? O que você faz? E aí, esse é um ponto muito criterioso para eu conseguir diferenciar o que eu vou fazer naquela cliente, tá? Não adianta Sim. também, a não ser que eu converse com ela e explique todo esse processo para Dica. aceitar um tratamento, tá? Muita gente chega lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A gente fala, calma lá, né? É demanda de uma avaliação, né? Não é tipo, Google, eu quero fazer isso porque a blogueira tal fez isso. Minha blogueira aplicou 2 ampolas, quer igual. Perfeita, não. Então a gente faz uma anamnese bem criteriosa para entender também como que tá seu organismo, se você tem alguma enfermidade ou alguma coisa assim. E aí a gente direciona as sessões, tá? Não é receita de bolo, não é uma coisa fechada. Tipo, ai, todo mundo faz 10 sessões. Não. É. Muita galera até me chama no Instagram, tipo, ai, quantas sessões? Qual é o valor disso? Gente, não dá pra falar, porque não é uma coisa. É o organismo humano, é distinto, não tem como eu falar. É isso, é aquilo. Porque teve até uma galera que falou aqui, assim, eu até Quantas postei. sessões? Tipo, ó. Bioestimulador de colágeno e enzimas lipolíticas. Lipolítica é a ação da quebra da gordura, tá? Lipólise. Aí tem preenchimento, e aí provavelmente tem preenchimento de glúteo também, né? Parte mais estética. Aí tem a galera da lipo, tem o pessoal, tipo, um siliconezinho. Esse daí já é mais cirurgia plástica, Apesar de fazer diversas aplicações, não se dá para aumentar a mama com aplicações, tá? Nossa senhora. Não, claro, né? Porque assim, É muito mais recomendado e tem anestesista. Vai ter medo, exato. E aí nessas aplicações, o que normalmente você usa, como é o feito o procedimento, quais as recomendações que as pessoas você precisam diz ter das enzimas, das enzimas, isso. existem alguns tipos. Na verdade, assim, a gente fala enzima, mas não é enzima. É um termo mais leigo, assim, mais popular. São ativos que a gente utiliza, ativos lipolíticos, como você falou, ativos que são vasodilatadores, que ajudam a circulação melhorar daquela região.
São ativos que vão ativar o metabolismo Sim. local, ou, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem a aplicação enzima local, por exemplo, a pessoa não é obesa, a pessoa tem só um ponto ou outro que se incomoda de uma gordura mais local, que você, como, né, sabe, tem um ponto ou outro que é difícil de perder, que não adianta, você pode fazer 30 coisas que, né, enfim. E aí tem a intramuscular, que geralmente a gente trabalha pacientes que têm um IMC um pouco mais alto, ou precisa de um processo, por exemplo, existem intramusculares que ajudam a inibir o apetite, no sentido, aquela pessoa que não fica sem um doce por algum, né? Claro que isso a gente também direciona muito com o psicológico da pessoa. Às vezes ela tem uma disfunção que dá uma compulsão alimentar nela. Então eu sempre vou entendendo durante a anamnese, vou direcionando, entendendo o que está causando aquilo. Não é simplesmente, vamos aplicar enzima e acabou. Não, a gente tem que entender, estudar aquela pessoa, porque não adianta aplicar enzima, se ela tem problema psicológico, ela vai continuar comendo. Então, isso é uma das coisas que, por exemplo, na consultoria eu faço muito, né? Porque a gente não conhece a vida de vocês, a não ser ali na hora que a gente está comunicando com vocês. Então, assim, no caso dela, ela ainda atende presencial, eu também atendo, mas na maior parte dos alunos é online. E a gente sempre tem essa questão da anamnese, né? Porque a anamnese em muitos lugares é sempre assim, você tem alguma dor? Você sente alguma coisa? Você não sei o quê? Aí, tipo, a pessoa tá fazendo 3 maratonas por semana, tá dormindo mal pra caramba, comendo tudo que tiver na frente, estresse o dia inteiro, e isso conta, tipo, estresse, no caso, vai contar para a expressão facial, vai contar para a irrigação dos vasos, vai contar com parte hormonal, porque o sono desregulado desconta na saciedade, e aí você tem uma alimentação ruim, aí aumenta o índice glicêmico, e aí não vai adiantar ficar aplicando um monte de coisa que não vai resolver, né? Então eu acho que, tipo, a galera ainda precisa entender essa questão da estética, né? Que eu sempre falo para todo mundo, quando você vai construir uma casa, você simplesmente vai ter que montar o solo, vai ter que colocar as colunas, bater a laje e pôr o telhado, para depois pôr o gesso, fazer o acabamento. Exato. Não dá para você pintar uma coisa que você não tem, né? E se você fizer, tipo, um terreno ruim, automaticamente ela vai cair e o gesso vai cair junto. Então, assim, não adianta ficar comprando coisas e aplicando. A gente sabe que existem... Ela não trabalha com isso porque não é da parte, né, biomédica, mas existem medicamentos de ação lipolítica que geram uma necrose bizarra local. Então, você, tipo, mata a célula porque você quis fazer uma coisa que você não tem o costume de fazer, que é dieta e treino. Então, assim, a estética ela é muito boa, mas a gente precisa entender que não adianta fazer um procedimento estético, acho que num processo de, tipo, num MC que está muito elevado. Não, nem faço. É tipo, só mesmo. Porque eu acho que cria até um problema psicológico, porque ela não vê resultado, né? E aí ela vai querer mais e mais, e aí ela vai te chamar de má profissional porque o medicamento não deu certo, né? Assim como para mim, né? A gente tem essa questão de estar cuidando da pessoa ali naquela 1 hora de consulta, naquela 1 hora de treino, e depois daquilo a gente não sabe o que a pessoa faz. E aí a gente vai acreditar naquilo que ela responde no questionário e naquilo que ela, tipo, fala pra gente. É o que eu sempre faço no questionário, coloco pegadinha. Tem gente que fala assim, nossa, mas tem muita coisa aqui que, tipo, tá repetindo. Na verdade, não tá repetindo. É tudo diferente. Mas como você tá respondendo tão automático, só para se livrar, a tendência é você errar. Então, é sempre esse jogo de, tipo, fazer a coisa sempre pensando no contexto, né? Que aí a pessoa, tipo, entende o que ela precisa e aí ela senta e fala assim, putz, eu acho que a aplicação no momento não é tão interessante assim, né? Então, eu acho que o procedimento estético, ele vem com uma... Eu acho que ele é, tipo, muito mais que a cereja. Eu acho que ele é a vela ainda. Tipo, é o final e acender. É a vela e acender. Porque, tipo, mesmo que você fale a cereja, é sempre a cereja, ela, pra mim, no contexto, ela é sempre o ponto extremo. Tipo, eu coloquei. O que dá pra fazer além disso? Não tá dando mais? Põe a vela. Porque se você, tipo, entra com um procedimento, a pessoa tá, sempre aquela figurinha que eu viro e mexo, eu vejo no Instagram, que é o cara cavando
a barreira e, tipo, falta um pouquinho só para pegar, e ele para e ele vê o outro que conseguiu, aí o cara vai lá no dele e o outro vai no dele, cava mais um pouco e consegue. Então, assim, é mais por esse esforço, porque a gente precisa entender que o esforço ele tem que valer a pena, mas isso precisa gerar uma clareza do porquê que você está fazendo isso, do porquê que você quer isso, qual que é o ponto, quem te falou que você precisa ser assim, né? O procedimento estético é muito isso. A gente sabe que ele é muito bom, ele serve para muitas coisas, além da aplicação, acredito que de botox, para tipo aliviar até mesmo tipo sudorese, enxaqueca. Então assim, a gente sabe que existe os motivos e o porquê que você está utilizando. E não assim, eu vi alguém que fez um preenchimento facial, né? Eu quero virar sei lá, o Ken da Barbie com o queixão quadrado. E aí a gente fala, tipo, tá, mas por que você quer ficar assim? É porque você gosta ou porque você viu alguém fazer e você acha que é legal para você? E é como ela falou, tem contraindicação. É um medicamento como qualquer outro, indiferente se é prescrito por uma biomed ou por um med. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu acho que essa questão das enzimas, ela vem crescendo cada vez mais, porque é uma coisa que você aplica, não gera dor, você, tipo, não gera uma dor de exercício que leva, tipo, a longo prazo, né? Não é uma coisa que te sacrifica, né? Você, tipo, aplicou e sua sessão tá encerrada ali, tipo, meia hora, uma hora, e benção, ela passa a semana inteira, tipo, focando naquilo que ela aplicou. E o treino você tem que ter, tipo, meia hora, gera um desgaste, você tem que comer direito, aí você tem que fazer isso, você tem que descansar. E eu acho que, tipo, hoje, pelo menos aqui em São Paulo, a galera é muito do corre-corre, né? Então, tipo, elas não têm tempo para muita coisa. Então, eu acho que ela, tipo, sempre vai recorrer pro método mais rápido e menos fácil. eu acho que nem é pelo mais fácil, é o menos desgastante. Porque ela vai desgastar menos o tempo dela, porque a gente sabe que o nosso tempo é a única coisa que a gente não compra. E de tudo que a gente pode. Então, assim, toda a parte estética, toda a parte financeira, a gente aplica e recebe. E aí a questão do tempo não tem. E aí a pessoa, tipo, fala assim, se em uma hora eu posso ganhar, sei lá, R$ 1.000, eu vou fazer um procedimento de R$ 1.000 que vai me durar 1 minuto e vou continuar ganhando os outros, né? Então, assim, eu acho que a galera pensa muito nisso. E aí eu queria até saber, o pessoal que vai na sua clínica, a maioria, tipo, tende a ser sedentário ou o pessoal, tipo, tende a ser uma pessoa ativa que busca essa lapidação de pintar e fazer E fala, não, sou atleta, eu sou atleta. Sim. Tem uma vez ou outra que eu atendi atleta. Mas a maioria é sedentário mesmo. Mas aí toda sessão tô eu lá cobrando. E aí, como tá sua dieta? E aí, como tá seu exercício? Porque uma pessoa não vai. Às vezes eu converso. Chega na última sessão, a pessoa ainda não se tocou. Mas tem dois lados da moeda. Tem um lado da pessoa que acha que o que pagou vai ter resultado, né? É os que pagam para ser emagrecidos, né? Aos Os plásticos. E tem as pessoas que, através do procedimento, acho que também de tanto encher o saco, não sei, viram a chave e começam um tratamento assim. Porque, às vezes, também pelo investimento, o tempo que você tá lá fazendo a aplicação, entre aspas, a dor não é uma coisa desconfortável, mas é uma coisa que, né? Que gera um desgaste. Então, a pessoa acaba se incentivando por conta disso. Porque eu, por exemplo, sou prova viva. Eu tava lá, sedentária, falei, não, vou fazer alguma coisa. Mas é aquilo que até a gente falou, né? Eu fiz aplicação, eu mesmo apliquei e tal, mas é o que eu falei, assim, eu não ligo que faça aplicação, isso eu falo para todo mundo, tá, galera? Eu não ligo que façam aplicação, eu acho que, tipo, é muito válido, mas sempre nas condições que eu acabei de falar. Exato. Se o treino e a dieta tá bem, e a terapia também, porque o efeito psicológico, tipo, retarda todos os procedimentos que você tem, você tem que estar com isso alinhado, porque não adianta, né, a gente simplesmente tipo, pegar e falar assim, ó, vamos lá, e tá tudo certo, né? E eu falo assim, cara, se você tá feliz em fazer, faça, mas não espere excessivamente de um resultado, porque existe essa questão de você ter o efeito da expectativa também, porque vai depender dos diversos fatores. Até mesmo, tipo, às vezes você compra uma medicação de um laboratório novo e você não sabe o quão bom ele é. Às vezes você compra, tipo, um medicamento que você já está acostumado e ele é super bom, né?
Então a gente tem isso, às vezes o treino, tipo, não ficou tão bom para essa pessoa, às vezes a alimentação não ficou tão boa. A gente sabe que tem dietas que engordam no primeiro mês porque, tipo, às vezes fez um déficit muito grande e o corpo passou a reter em vez de emagrecer. É normal, não é culpa da pessoa que fez. Às vezes é. E assim, às vezes a pessoa é muito padrão genético. E outra, é aquilo, a gente passou a consulta, fez, e quando passou dali, virou as costas e foi embora, a gente não sabe o quanto ela fez, né? Então eu acho que precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes até a pessoa fala, eu já ouvi muito disso de terapeuta falar assim, eu peguei a paciente que falou que foi no psiquiatra e falou que estava fazendo terapia. E aí a pessoa falou assim, não, mano, mas você não tá fazendo terapia, você começou ontem, não tá fazendo terapia, galera. Tipo, você começou a treinar ontem, você não tá treinando, você tá começando, você tá iniciando. Então, existe uma diferença entre iniciar, entre estar um mês, entre estar 6 meses fazendo, né? Tipo, eu tô fazendo a aplicação já tem 6 meses. É diferente de quem faz uma aplicação no primeiro mês. A de 6 meses pode ter um efeito muito menor do que quem tá aplicando no primeiro mês. Ou o primeiro mês não ter mudança de nada, e daqui 6 meses ser É um processo, maravilhoso, né? né? Eu acho. Somos ansiosos, né? O ser humano é ansioso, mas demanda paciência e muita dedicação. É, Não mas é o que eu adianta. falei, tipo, a terapia tem que estar em dia, Exato. né? Tipo, e tem que focar que a clareza é chegar num ponto onde o seu corpo não consegue ganhar estímulos além disso, e aí você entrar no procedimento estético e forçar a barra do teu corpo que não tá aguentando fazer mais do que aquilo que ele consegue. E aí é super válido, tipo, eu sempre falo assim, eu tenho uma aluna, inclusive, que vai casar, e aí ela falou assim, Mário, eu ia fazer drenagem linfática. E aí ela falou, não, eu vou fazer drenagem, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela falou assim, e aí eu desisti e vou pegar esse dinheiro e vou te pagar pra dar aula presencial. Ela é consultoria online, galera. E assim, eu acho interessante essa clareza porque ela entende que aquela drenagem linfática momentânea, ela é tipo válida, mas é pra ali. E acabou. O quanto dela vai fazer daquele treino pro objetivo dela é outro parâmetro. E é o que eu falo também, né? Eu já tretei com. Tá bem. Eu já tretei. Sempre suas tretas. Sempre treto, gente. Sempre. É maravilhoso. Mas o ponto é assim, eu já tretei com um biomed que falou que a drenagem, massagem linfáticas e derivados era tipo o melhor procedimento porque ia dar resultado. E eu falei assim, ótimo, vai dar resultado agudo. Amanhã ela toma água, ela volta ao normal. Galera, tipo, a drenagem é o que é? Você fica apertando lá o corpo até expelir toda a água e, tipo, pensam, assim. Falando de um negócio mais leigo, assim, né? Tipo, é um procedimento de perda de líquido. É a mesma coisa o cara que tá treinando perder, tipo, 5 quilos. Mas é 5 quilos do quê? Normalmente, os 3 primeiros é água. Então, assim, são coisas que eu conheço parte do teu trabalho e eu sei que não é assim que funciona, mas existem biomédios que, tipo, cara, te soca procedimento porque ele precisa vender, ele precisa fazer. Tem Tem a cara. parte boa, tem a parte ruim. É. A gente tem a questão do treino também, né? Que a gente na USP sempre fala, e eu sempre ouço isso, que a gente não pega, tipo, o treino e soca no aluno. A gente pega o aluno, pega o treino e vai moldando em cima. Porque, tipo, não adianta eu colocar coisas que você odeia, mas ele também precisa entender que tem coisas que fazem bem para ele, mas eu preciso deixar ele confortável com isso, né? Então é uma mescla de 50%. Agora, quando só quer vender, cara, que é uma coisa simples, é tipo você abrir o YouTube e ter uma porrada de vídeo de treino e você fala assim, pergunta quantas pessoas dessas treinam de verdade, tipo, de graça, né? Porque o treino tá lá de graça, mas eu duvido que faça, porque simplesmente tá ali, tá disponível, mas ninguém falou que alguém ia fazer. E é uma das coisas que eu parei de postar, vídeo de exercício de treino, porque eu via que muita gente salvava e eu sabia que nem tava treinando. Então, assim, é um negócio que você fala, cara, tudo depende de muita coisa. O procedimento estético, ele depende de muitas variáveis, o treino depende de muitas variáveis, tempo de descanso, o quanto a pessoa se aguenta, se ela não aguenta, se ela tem clareza do que ela quer, porque eu já cheguei com gente falando que não queria ganhar massa muscular e eu falava assim, cara, Mas se tem você, se você agacha, você já está hipertrofiando, sem isso, só com o seu só de peso. você.
Então assim, tipo, no máximo você fica na esteira 50 dias, vai gerar uma lesão, mas você vai emagrecer e não vai ganhar músculo. É isso. E aí, tipo, a estética vai ser isso. Tipo, você quer emagrecer? Você fica aplicando, tipo, uma porrada de coisa, necrosa a pele, fica na benção, e é isso. Tipo, o que vai acontecer? Vai emagrecer, porque vai ter que arrancar o tecido fora. Então, eu acho que, tipo, vai muito nesse viés também, né? E lá, tipo, o pessoal da sua clínica talvez não tenha tanta essa clareza como você disse, né? De, tipo, não treinar, não procurar dieta. E às vezes até Isso comigo, que aí eu me enfio aplica no cérebro, assim, é um papelzinho escrito assim, treino e dieta, enrola no papelzinho e faz, assim. Mas eu acho que é, tipo, essa clareza, assim, que a gente tenta passar, né? É o que eu falo, assim, a nossa geração de 5 anos, até 5 anos de formação e tal, é a galera que tá tentando mudar tanto a galera antiga, né? Que é muito monótona naquilo que faz, e para frear a galera que está começando agora. Porque a galera que está começando agora tem uma galera que é assim, não, mano, tem que fazer isso porque é isso que funciona. Não, mas ninguém nem disse. Não, direito, não, sabe? e tipo, tem uma galera que fala, que nem acontece muito, né? Hit. Hit. É uma parada que, tipo, me incomoda bizarramente porque os caras vendem o hit como água. Água benta, assim, vamos lá que vai te resolver, vai solucionar a sua vida. E eu falo assim, cara, hit é legal para quem não tem tempo para treinar, para quem só gosta do negócio hardcore, punk, mas aquilo é insustentável a longo prazo porque ninguém disse que você precisa treinar 30 minutos naquela intensidade sempre. E outra, hoje, se eu pegar e falar assim, 90% das pessoas que vendem HIIT não aplicam HIIT porque, assim, a intensidade é muito alta, né? E é a mesma coisa que eu acho que existem procedimentos seus que são muito invasivos que você talvez nem recomende para a pessoa, porque, tipo, cara, não faz sentido e tá tudo bem, né? E a pessoa, às vezes, ela, tipo, fica Isso que eu ia pistolada, falar. pistola. Acontece muito. Tipo, você não vai fazer botox. Aí eu vou fazer assim, eu falo, você não combina o seu rosto. Aí a pessoa fica querendo me matar. Aí ela vem outro funcionário e faz. É, Comigo não vai ser. mas aí gera o problema do tipo, existe o outro cara que faz. Exato. Porque ele quer vender o dele, né? Então, tipo, às vezes o cara trabalha numa clínica terceirizado e ele quer bater a meta dele lá dentro. Aí vai ter, tipo, puta, o produto tá com prazo de validade, tomei um puta de um rombo e eu preciso vender isso aqui logo. Então, eu acho que, tipo, existe isso, né? E, infelizmente, a gente não tem como controlar o planeta com isso, a gente vai mudando aos pedaços, né? Mas eu acho que é muito interessante e válido aí para a galera que a gente tá acompanhando a gente aqui, de que todo esse bate-papo que a gente está fazendo é para conscientizar você aí em casa que tá começando a enviesar essa coisa de fazer procedimento estético, que existe um limiar para se fazer um procedimento estético, que você precisa procurar alguém para treinar, que você precisa procurar alguém para fazer uma dieta, que você precisa de um psicólogo, que você precisa de um psiquiatra, que você precisa de um endócrino. É uma coletividade de fatores que a gente vai chegando. É o que a gente fala, existe uma pirâmide, né, de clínicos assim a se passar para a gente tipo chegar em você e falar assim, ó, agora vamos com força porque a gente vai fazer o maior tempo possível de procedimentos, né? Então, assim, o treino você não vai treinar um dia só por mês, igual você vai numa consulta médica. Você vai aplicar uma coisa, a gente sabe que aquele medicamento ele é acompanhativo, não, tanto que tem retorno em 15 dias. Então a dieta é a mesma coisa, tem que saber se está tudo indo nos conformes, se não tá. Eu acho que é mais para vocês entenderem, até pedir para a Nath aqui deixar um recado para vocês também sobre isso, para evitar até de você partir pro escuro e ser o cego em tiroteio, né? Tipo, tomando tiro de todos os lados porque você não sabe o que realmente precisa ser feito, né? E o que você recomendaria pra gente, assim, para as pessoas que vão entrar no procedimento estético e que elas precisam ter uma noção, assim, mais clara da coisa? Entre aspas, um treino, uma dieta. Ele vai ajudar, né? É muito mais fácil a gente quebrar uma gordura. Se a gente fizer só o exercício, você sabe aquele processo todo para iniciar demora um tempo. Sim. De exercícios, a pessoa não tem esse tempo todo. E o que acontece? Ele ajuda nesse processo, porque a enzima, né, o ativo, na verdade, não é enzima, né? Ela vai já liberar a gordura para o organismo. Mas não adianta nada a gente aplicar a gordura ser liberada e você comer uma
Porque aí essa gordura que foi liberada, com certeza ela vai voltar, ela não vai sair pelo xixi. Ou, né, como algumas pessoas falam ou acreditam, tá? Ela vai ser metabolizada pelo fígado. Então, se você não fizer um acompanhamento, pode até ser que sobrecarregue seu fígado, seus rins, enfim. Então, assim, tem que fazer o negócio bem feito, senão acaba te prejudicando em vários aspectos. Então é uma coisa que é real, assim, que ela falou do fígado e tal, o meu TCC na época da faculdade foi sobre fígado, e a gente sabe que a maior parte das coisas, como todas, né, elas se metabolizam no fígado e são secretadas por parte do rim e derivados. Então, assim, não dá para ficar sobrecarregando aleatoriamente. O excesso de medicamento vai te trazer um problema, né? A gente sabe que tem pessoas que, na hora de fazer avaliação, elas não falam que tomam medicamentos de emagrecer nem nada, né? Que elas acreditam que sejam de emagrecer, mas na verdade é só um anti-ansiolítico, né? Então, existem todos esses procedimentos. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo. O Instagram dela, diga. Gostaram muito do bumbum na nuca, que eu postei tanto. A gente faz tratamento de preenchimento de glúteo, né? Na verdade, a sua rosto foi melhor. Jesus. A gente falou, é basicamente isso, por isso que eu vou falar bem rapidinho. A gente faz tratamento de glúteo fortalecendo tanto a parte muscular como a parte da pele, tá? Claro que tem a anamnese por trás para entender a sua flacidez, se é muscular, se é tissular, que é da pele. E aí a gente trabalha camadas do glúteo. Certo. Também não adianta falar assim, Nath, eu não treino, que eu em cima. Vai pegar um óleo de cozinha e vai fazer assim, ó. Deixar aí desse Nicki Minaj, né? Tipo, deixar a lapa, assim, ó. Exato, gente. Então, assim, até o teu bumbum na nuca não vai ser milagre, a não ser que se for silicone, tá? Tem que fazer E ainda tratamento. pode ser que ele gire igual muitos memes por aí, que aparece ela virada ao contrário, assim. Acontece, galera. Já vi muito isso, já vi muito. De falar assim, moça, sua prótese rodou assim, né? Tipo, é bem bizarro. Então, assim, é da hora. Teve uma pessoa que mandou hoje cedo pra mim, inclusive, que ela queria colocar prótese no glúteo. Galera, eu não tenho nada contra, mas assim, treina. Treina. É muito melhor. Gente, muito agradecido. O Insta dela vai estar desde o começo já, então segue, curte lá as coisas dela, ela posta muita coisa. E aí a gente vai pro próximo podcast, logo menos, e até breve. Muito obrigado pela sua presença e até mais. Valeu!